Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente volta aqui para nossa segunda aula do primeiro ano, falando hoje dos tipos de drenagem ou de escoamento dos rios. Na aula passada a gente iniciou aí falando um pouquinho sobre a questão da hidrosfera, né? A gente falou um pouquinho que é a massa de água sobre o planeta Terra. A gente falou das formas como se comporta essa massa de água. A gente falou do ciclo hidrológico e falou aí da introdução dos tipos de rios. Na aula de hoje a gente vai falar das drenagens, desse tipo de drenagem ou de escoamento dos rios. Como é que eles são drenados e para onde essa água dos rios, né, para onde elas vão. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, a gente vai começar a falar hoje com relação a quando se fala em drenagem, escoamento dos rios, a gente vai começar a falar aqui sobre a drenagem e a sua classificação, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui os 4 tipos de drenagens que existem, né? São elas as exorreicas, endorreicas, criptorreica e arreica. Essas são o tipo de drenagem dos rios. Mas, professor, o que é drenagem dos rios? É a água, para onde ela se comporta, para onde ela vai. Então, quando o rio nasce, ali, você sabe, tem a nascente do rio. Então, aquele curso todo do rio, então ele tem ele se classifica, se comporta de diversas fases. São 4 fases que eu quero mostrar para os senhores aqui na nossa segunda aula, que começa agora, aqui do primeiro ano, falando justamente sobre essa questão da hidrosfera. Tá bom? Para você entenderem o tipo de drenagem exorreica, o que seria essa drenagem exorreica? Pessoal, é o seguinte, é quando a água do rio ela faz todo um percurso e nós falamos assim, ela vai escoar e diretamente ela vai desaguar no mar. É quando o rio ele nasce dentro da plataforma terrestre ali, água doce, e a foz dele, ela vai jorrar água no mar. Quer um exemplo? Um exemplo maior é nós aqui no Amapá, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele nasce na cordilheira no Peru, então ele entra no solo brasileiro e ele sai aqui na foz do Amapá, desaguando no Oceano Atlântico. O Rio Nilo é a mesma coisa. O Rio Nilo ele começa dentro ali, né, do território africano, do continente africano, e ele vai desaguar no mar. Então, toda vez que o rio deságua no mar, nós temos um tipo de drenagem que é conhecida como exorreica, ou seja, água que deságua no mar diretamente, ou seja, água salgada, né? Nós temos aqui o Rio São Francisco no Brasil também, que é conhecido, que nasce ali em Minas, né? E aí ele passa por parte do território nordestino e ele deságua no Oceano Atlântico. A gente tem na Amazônia, como eu falei para vocês, o rio Amazonas é um exemplo, o rio Mississippi e o rio Nilo, como eu citei aqui. Então, toda vez que você tem conhecimento, você pegar uma imagem, que esse rio ele nasce uma plataforma terrestre, em seguida de deságua no mar, nós temos a drenagem conhecida como exorreica, beleza? Então, é o tipo de classificação que ele se compõe. E a endorreica, professor? A endorreica é o seguinte, é quando essa drenagem ela é interna, né? Não havendo o escoamento até o mar, tá? Nesse caso, o rio ou a própria bacia, ela desembocam em um lago, né? Desembocam em uma região mais interna, não tem saída para o mar. É quando o rio começa ali e ele fica dentro do próprio território, o seu deságua. Eu vou citar alguns exemplos aqui desse tipo de rio. O rio Cooper, né, que deságua no Lago Erie, né, na Austrália. É um exemplo desse tipo de drenagem endorreica, né. O rio Okavango é outro exemplo aí que fica ali no continente africano, né? Ele deságua ali na região do deserto do Kalahari, né? Então, em Botsuana, na África Meridional. Então, é esse tipo de rio. Acontece muito isso, né? São rios que eles começam aqui o processo dele, desaguam dentro do mais próximo, dentro de um lago, dentro de uma lagoa.
né? Então essa drenagem, esse escoamento é conhecido como endorreco, tá? E não tem saída pulmonar e fica dentro do próprio território. A criptorreca, professor, é quando a drenagem ela é subterrânea, tá? O próprio relevo, pessoal, ele absorve a própria água desses locais, né? Ele desenvolve ali que nós chamamos as rochas calcárias, elas conseguem, né, absorver. Isso é muito típico de regiões com vales, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o Vale do Ribeira, né? Em Goiás, nós temos um rio ali que ele desemboca dentro de um vale. A própria rocha absorve a água que vem daquele rio. Sempre são rios com pouco volume de água, não são rios tão volumosos, como eu coloquei para vocês aqui. Tá? Então são rochas calcárias que absorvem a água desse rio. E a reca, professor, o que seria? É quando, né, em virtude da, como eu posso dizer assim, da insuficiência da precipitação, aí tu já percebe que esse rio ele é muito com volume de água muito baixo, tá? Não tem muita precipitação pluviométrica, que eu posso dizer assim. E em alguns casos, por exemplo, pela ação eólica, o que é o vento, movimentação das dunas, a água ela fica acumulada ali naquela certa determinada região, formando igual um oásis, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, o deserto do Saara, né? Outro exemplo típico que a gente tem no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, que causa ali aqueles piscinões em Barreirinhas, no Maranhão, que nas dunas de Barreirinhas. Então, ali naquelas dunas ali acumula-se água, né? Muita água formando aquelas lagoas de água doce. Então, ali é típico dessa situação. Então, esse tipo de escoamento e drenagem nós chamamos de arreica, tá? É um tipo de drenagem que é muito comum em regiões com dunas, áreas de deserto, onde forma ali um filão de água e ela cai em um determinado local formando um piscinão, um tipo de piscina quase que artificial, né? E as pessoas tomam banho ali. Beleza, gente? Continuando aqui, nós vamos falar de rio de planalto e rio de planície. O que são os dois? Primeiro, vou começar aqui pelos rios de planalto. Rio de planalto são rios com queda de água, quedas, cachoeiras. Então, escrevam aí. Rio de planalto são aqueles rios que têm cachoeiras. Esses rios têm algumas características. Eles são típicos, por exemplo, para a produção de hidrelétricas. A maioria das hidrelétricas que nós temos no Brasil, aí que são mais de 1000 hidrelétricas, creio eu, essas hidrelétricas elas são construídas em rios de planalto, porque necessitam da queda de água. Esses rios são pouco navegáveis, né? Algumas hoje elas criaram algumas comportas, né, para, por exemplo, para que o navio ele venha, sobe ali, enche, ele desce e segue viagem. Então, essas são comportas, né? Então, eles praticaram isso em alguns rios. Rio São Francisco, por exemplo, nós temos esse tipo de mecânica, né? Então, são rios com queda de água, onde são construídas hidrelétricas. É uma dica para vocês. E o que são rios de planície, professor? São rios planos. São rios planos. Rio de Planalto já citei aqui. O Rio São Francisco é um no Nordeste brasileiro. Aqui no Amapá nós temos o Rio Araguari, que ele é conhecido como Rio de Planalto, onde tem 3 hidrelétricas. O Rio Jari, né, aqui no Amapá também, onde tem a hidrelétrica de Santo Antônio, são rios com queda de água, que tem cachoeira. Então, toda vez que você for num rio e ver uma cachoeira, opa, esse rio aqui é de Planalto. O rio de planície é aquele rio mais navegável, porque ele é plano. O nome já está dizendo, planície. Ele é bem plano. É um rio navegável, onde serve para a execução do turismo. Um exemplo desse tipo de rio é o rio Amazonas. O rio Amazonas ele é um rio muito navegável, tanto da sua nascente até a foz dele, né? É um rio de planície, né? É um rio que não tem cachoeira. Beleza? O que são rio perene? Deixa eu só ampliar aqui. Ou
intermitentes, né? Rio perenes e intermitentes. Vamos começar aqui por rios perenes, também conhecido como rios permanentes. Rio perene ou permanente são aqueles que têm água o tempo todo. O nome já está dizendo perenes e permanentes ou permanente. Então, permanentemente tem água. Eles não secam em hipótese alguma, tá? Esses rios, eles são típicos da Amazônia, a grande maioria da Amazônia. As regiões também do sul do Brasil, nós temos muitos ali, principalmente o Rio Paraná e outro tipo de rios. Esses rios são chamados de perenes ou permanentes. O que são intermitentes ou temporários, como são conhecidos? São rios que têm pouca água. Eles enchem um determinado período e eles secam no outro determinado período. São rios que não ficam cheios o ano todo. Eles variam conforme a estação do ano. Por exemplo, é um rio que sobrevive praticamente das chuvas. Então, eles ficam em seca grande parte do ano e quando chove, eles se abastecem dessas águas. Professor, onde eu posso encontrar esse tipo de rios? Intermitentes ou temporários? A gente pode encontrar ele no Nordeste brasileiro. A gente encontra ele no Nordeste brasileiro. Até mesmo aqui na própria Amazônia, nós temos em algumas regiões esse tipo de rios, né? No Nordeste, eles são mais frequentes, porque quando secam realmente, a população sente na pele, né? Vai buscar água a quilômetros, né? Agora, com a transposição do São Francisco, que está chegando a diversos estados do Nordeste brasileiro, é que esse processo começou a ganhar nova dinâmica. Mas são rios, assim que eu posso te dizer, com grandes problemas, principalmente envolvendo a seca. Tá beleza? A gente vai falar agora sobre bacias hidrográficas. O que é isso, professor? O que são bacias hidrográficas? É um sistema de drenagem hídrico, né? Cujo ali, gente, todo escoamento da água dos rios cai dentro desse grande reservatório. As bacias hidrográficas, na verdade, elas são grandes reservatórios de água. A maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo é a da Amazônia, né, que fica aqui, né, na nossa região, com o rio Amazonas abastecendo essa bacia e seus mais de 1.000 afluentes. Então, hoje é a grande bacia, né, o grande reservatório de água doce que eu posso te dizer em partes do mundo, tanto aqui quanto o aquífero Guarani, que a gente vai já citar, que fica lá no sul do Brasil. Mas hoje a bacia hidrográfica ela é alimentada, é a bacia que mais se alimenta de águas doces do mundo, né? Tanto ela, não é à toa que aqui nós temos o aquífero de Alter do Chão, dentro dessa bacia hidrográfica, inclusive já caiu no Enem, que é, sem sombra de dúvida, a bacia, esse grande reservatório, né? Hoje uma das principais do mundo, são águas subterrâneas, água doce em grande quantidade. As pessoas dizem assim, professor, vai faltar um dia água na Amazônia? Pode até faltar, mas não vai ser agora, vai ser daqui para uns 100 anos, porque realmente o reservatório ele é muito grande aqui de água doce. O rio Amazonas ele alimenta, né, essa grande bacia, como eu falei para vocês, tá? Eu quero mostrar ela aqui para vocês. Olha aqui, a bacia hidrográfica, né? Olha aqui, caracteriza por um sistema de drenagem. Aí olha que diz aí, cujo escoamento se dá em direção a um único ponto, né? Que é o exutório, né? A bacia hidrográfica ou drenagem é uma superfície deprimida de um relevo, como se fosse uma escavatura, né? Um buraco. Por isso que eles chamam de uma bacia, porque é muito parecido com uma bacia mesmo, essa é a bacia que lava roupa, né? Como se fosse uma grande cratera e ali está um grande reservatório de água. Como eu citei para vocês, a maior bacia, né, brasileira é a bacia amazônica, que vamos falar dela lá para frente. Professor, qual é a importância dessas bacias? É que elas alimentam grande parte dos rios. As bacias hidrográficas, elas têm, a importância delas é muito grande, porque além dela alimentar os rios, hoje elas, por exemplo, elas alimentam os poços, tanto artesianos, poços amazonas, né? Elas alimentam
o poço mineral. Então eles alimentam a população com água. E essa água doce, ela vem grande parte dessas bacias, tá? Que são alcances aí muito grandes, tá? Então, perto dessa bacia nós temos as regiões hidrográficas, como eu falei para vocês. Olha aqui, as principais bacias hidrográficas do mundo. Deixa eu tentar ampliar o mapa aqui para vocês. Tá? Eu quero focar, não vou prender muito aqui, mas a grande bacia brasileira, quero mostrar para os senhores aqui, olha número 6 aí. Olha o tamanho da bacia amazônica, gente. Ela é a maior mesmo, como vocês podem ver. Nós temos aqui na 7 a bacia do Paraná, onde está o aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água doce do mundo, né? Depois vem a Amazônico. Aí olha no 10, lá na África, que é a bacia do Rio Congo. Então destaque para essas bacias, né? A Amazônica, do Paraná e a do Rio Congo são as maiores do mundo. Nós temos a bacia do Rio Mississippi, nos Estados Unidos, que é o número 4 ali. Eu quero que vocês vão lá para o número 14, a bacia do Rio Obi, né? Olha lá o número 14. Então, assim, são grandes bacias hidrográficas. A 16, que é a bacia do Rio Lena. E Yenisei, né? Que fica a bacia de número 15. Então, essas são grandes bacias hidrográficas que a gente tem pelo planeta, né? Que são esses grandes reservatórios. Essa aqui é a bacia hidrográfica do Rio Doce. Para quem não se lembra daquela grande tragédia que nós tivemos em Minas Gerais, lá na região de Brumadinho, onde houve o desabamento daquela barragem. Para vocês terem uma ideia, o mineral que caiu ali contaminou grande parte dessa barragem, contaminou o rio, principalmente o Rio Doce. Esse rio aí nasce dentro de Minas Gerais, aqui olha, a trajetória do rio, né? Aqui perto de Viçosa, ele segue desaguando aqui, passando por Linhares e desaguando na fronteira aqui, né, do Espírito Santo, né, gente? Olha só. Então, o Rio Doce, a bacia do Rio Doce, olha só, isso aqui é a bacia dele. Toda essa ramificação é em torno do rio. Então, essa bacia ela alimenta o rio. Um rio morto, praticamente, que está voltando à vida agora, depois do desastre, né? Então, é hoje uma das grandes bacias, né, hidrográfica que nós temos não só no Brasil, mas como no mundo. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, falando sobre bacias hidrográficas. Conteúdo que pode aparecer na prova do Enem de vocês do ano que vem. Então fique ligado. Bacias hidrográficas nada menos do que grande reservatório de água doce, né, próximo de rios onde se alimentam dessas águas aí, né, onde as pessoas consomem. Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!